Olha para o seu irmão e fala assim: esse pastor tem que pregar, meu filho. Aleluia, oh glória. Abra em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Pode sentar. É maravilhoso quando olhamos a palavra de Deus. É o único livro infalível. Ele consola, ele edifica, cria vida, te dá um sono maravilhoso, te acorda na hora certa, ele te apazigua. Não, como é que é? Ele traz a paz na sua vida, ele te dá força, ele faz você falar português mesmo 30 anos na Alemanha, aleluia. Ele é o Deus que muda a história, ele é o Deus que te traz vida nova, ele é o Deus que anima você, ele é o Deus que te dá força, ele é o Deus que muda a sua história através da palavra. Às vezes nos sentimos fracos. A Bíblia relata aqui uma história interessante. A Bíblia diz que houve um homem, ele escreveu, na verdade ele escreveu um livro, mas em 2 volumes. Volume número 1 é História de Jesus antes, e volume 2, a história de Jesus depois. O nome dele era Lucas. E quando Deus, na sua onisciência, trouxe a palavra a Lucas, Lucas é o único discípulo, em questão de discípulo, não dos 12, mas o único seguidor de Jesus que não é judeu, o único escritor da Bíblia que não é judeu. Ele nasceu na Antioquia da Síria, e ele era médico, e quando Deus traz algo novo, ele traz algo novo com algo novo. Ele traz algo novo com coisas novas. E ele traz algo em relação ao Espírito Santo, que era uma coisa que não podia ter a liturgia judia. Não podia ter os ensinos farisaicos em hebraico. Não podia ter a liturgia dos escribas judia. Precisava de algo novo. Por quê? Porque os antigos eles se baseavam nas tradições da Torá, nas tradições das festas de Israel, nas tradições da sua cultura. Isso traria o perigo de que eles fossem idolatrar a cultura, idolatrar o país, idolatrar o ritual. E Deus, na sua onisciência, traz em Lucas alguém que começa a escrever a história de Jesus em grego. E todos os discípulos, depois a Bíblia, ela é escrita em grego. Nenhum livro da Bíblia do Novo Testamento foi escrito em hebraico. Mesmo que hebraico é a língua do povo de Israel. Mas Deus, ele foi fazer algo novo. E o primeiro versículo, ele fala, em meu livro anterior, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Fazer e ensinar, nessa ordem. Porque você só pode ensinar depois que você souber, depois que você viver, depois que você fizer. Eu não sei se você é assim. Meu pai me chamava de eterno estudante. Eu passei 15 anos estudando, depois de adulto. Faculdade daqui, faculdade dali, estuda daqui, estuda dali, eterno estudante. Conhece? Não trabalha, mas estuda. Estuda. É teórico, mas não sabe nada na prática. E aqui a Bíblia diz, e a igreja não pode mudar aquilo que Jesus fez, que ele veio e trouxe tudo aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Deus quer que você seja antes que você ensine, que você faça antes que você passe adiante, que você tenha uma vida, uma atitude de fazer e não só de olhar. Isso o Espírito Santo faz. Lucas, ele traz para nós esse ponto em relação, e ele mostra no versículo 2, até o dia que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a ele, deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. É irrefutável que Jesus ressuscitou dos mortos. Existe mais prova que Jesus ressuscitou dos mortos do que Alexandre o Grande viveu. Existem tantas provas históricas, provas de testemunho, de 500 que tiveram testemunho, dos discípulos que viram a Jesus, dos dias em que ele ensinou, depois que ele ressuscitou. E a Bíblia relata de que ele disse em João 7, ele fala assim a respeito daquilo que iria acontecer, daquilo que Deus faria. Eles, olha, se crerdes conforme diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Isso ele disse do Espírito que haveria de vir, porque ele ainda não foi assunto aos céus, para que o Espírito pudesse vir. O Espírito só pôde vir depois que Jesus
subiu ao céu. Deus, na sua cronologia perfeita, Ele tem um tempo em que no tempo determinado, na plenitude dos tempos, Jesus morreu. No tempo determinado por Deus, Jesus morreu. No tempo que foi predito por Deus, Jesus ressuscitou. No tempo de Deus, Ele assumiu os céus. Ele foi à direita de Deus Pai. E Ele rege eternamente. E Ele reina eternamente. Ele tem o controle da história. Ele tem o controle da igreja. Ele tem o controle da sua vida. E ao seu tempo determinado, aleluia, Ele enviou o Espírito Santo de Deus. Esse Espírito que consola, esse Espírito que te revigora, esse Espírito que te encoraja. Esse Espírito que nos dá vida nova. Mas para que isso pudesse acontecer, Jesus precisava ir ao céu. Jesus precisava chegar novamente à presença do Pai. Eles olham o Consolador que foi prometido pelo Pai, o dom do Pai. Quando Jesus começa a operar, eu fico maravilhado quando eu vejo a sequência com que precisão a Bíblia nos relata sobre aquilo que Jesus veio a fazer. E Ele tinha seus discípulos, e os discípulos não faziam ideia do que é o reino de Deus. Os discípulos não faziam ideia daquilo que Jesus queria fazer. Porque os discípulos, eles eram homens como você e eu. E homens como você e eu, nós temos o DNA de Adão. Nós queremos pegar a fruta, nós queremos a prosperidade, nós queremos que todo mundo veja que foi esse irmão que trouxe avivamento para a Alemanha, louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos nós queremos prosperidade, nós queremos vida boa. Nós queremos fazer férias, pelo menos uma vez por ano, voltar ao Brasil. Nós queremos ver a família. Nós queremos morar na Alemanha, mas queremos fazer férias no Brasil. Nós queremos chegar no Brasil e dizer, olha, lá na Alemanha eu sou madame. Lá na Alemanha eu sou alguém. Lá na Alemanha, e aí o alemão nem sabe falar direito, mas a gente engasga umas palavras só para mostrar, eu sou gringo, aleluia, glória a Deus. Irmão, o nosso ego, ele é tão forte, que Deus precisou tomar providências de alguém que vencesse o nosso ego, de alguém que vencesse o nosso medo, de alguém que vencesse o nosso orgulho, de alguém que vencesse essa angústia do coração. E na cruz do Calvário Jesus pagou o preço, mas nós precisamos, e no versículo 8 ele fala, e vocês receberão poder do Espírito Santo que virá sobre nós. Você precisa de poder. Se você quer andar na presença de Deus, você precisa de poder. E é interessante quando Deus começa a ministrar na nossa vida, Ele começa a mostrar o seguinte, olha, Ele quer que os discípulos vão e inundem o mundo, vão e evangelizem o mundo. Mas antes da igreja ir para o mundo, o Espírito Santo precisa vir à igreja. Antes dos fiéis saírem para evangelizar, o Espírito Santo precisa entrar nos fiéis. Antes de nós abrirmos a nossa boca, o Espírito Santo precisa entrar no nosso coração. Nós muitas vezes não percebemos o quão arrogantes, o quão orgulhosos, o quão presunçosos nós somos. Os discípulos, enquanto Jesus estava com angústia de morte, a Bíblia diz que eles estavam discutindo quem é o maior entre nós. Quando Jesus entra na Samaria e aquela mulher, ele tem aquele encontro maravilhoso. Antes disso, eles não queriam receber Jesus na Samaria. E vem o apóstolo João, o apóstolo do amor, aleluia. E fala, Senhor, queres que nós pegamos fogo do céu para derramar? João, o apóstolo do amor. Irmão, tem hora na vida que o mais amoroso, se você não colocar algo na frente, ele vai atropela. Esse mesmo apóstolo João, depois de cheio do Espírito Santo, em Atos fala que quando Samaria aceitou Jesus, eles pediram ajuda. E quem é enviado para Samaria? João e Pedro. Esse homem que antes do Espírito Santo queria descer fogo do céu. Quando ele vai no Espírito Santo, ele vai no fogo do céu para trazer o avivamento para essa região. Por quê? Porque Deus tem uma obra nas nossas vidas, mas nós só podemos fazer isso quando o Espírito Santo está em nós. E a Bíblia relata que todos que aceitam a Jesus têm o Espírito Santo. Mas há uma diferença, você ter o Espírito Santo e o Espírito Santo ter você. É uma diferença, o Espírito Santo presente na sua vida ou o Espírito Santo presidente na sua vida. Há uma diferença em você realmente estar no Espírito ou o Espírito ter tomado você. Nós muitas vezes não percebemos o quanto nós andamos na nossa própria carne. O Espírito Santo, Ele quer mudar a nossa história. Ele quer que nós andemos na presença de Deus. O Espírito Santo, Ele quer entrar nas nossas vidas. Ele quer que nós saibamos que Ele é o Deus que cuida, que Ele é o Deus que transforma, que Ele é o Deus que faz a obra nas nossas vidas. Os discípulos não faziam ideia, não faziam noção do que era o reino de Deus.
Os discípulos queriam levar Jesus ao trono. Eles pensaram, quando que vai ser restaurado o reino? Quando que vai vir o poder? Quando que Israel vai entrar agora com guerra? Eles pensaram que Jesus iria trazer uma vitória em questão da terra, uma vitória em questão de reino, uma vitória em questão de organização terrena. E Jesus, ele não permitiu que tirassem o propósito que Deus tinha colocado. Quando Jesus desce do monte e tem ali o endemoniado, ele resolve. O povo queria tornar ele rei. A Bíblia diz, e ele saiu, a minha tradução, de fininho. Saiu de fininho. Sabe esse negócio de sair de fininho? Quando você está no metrô e vem um fiscal. Conhece isso? Eu lembro uma vez, bem no começo, quando tinha igreja, que nós tínhamos um culto. E tinha um irmão, ele trabalha na polícia. E ele veio num culto, a gente tinha um culto da noite. Irmão, quando ele entrou, a igreja saiu. Eu falei, o que aconteceu aqui? Ele veio com um colega uniformizado, e todas as fileiras que ele passava, o pessoal picava a mula. Irmão, estava todo mundo legal aqui. Que misericórdia. Irmão, muitas vezes nós não entendemos o que Deus faz, nós cantamos aquele testemunho. E aí você vem e você não tem visto, chega ao policial, o Senhor faz, cega ele, Pai, que ele não possa ver que eu estou legal. Irmão, um dia eu estava no ônibus e não tinha o ticket, não paguei. Pastor. Chegou falei, era só uma estação, irmão. Quando você vem do Brasil, a gente ainda vem nessa, né? Era só uma estação. E quando eu entro, de repente está a cobradora lá. Irmão, como é que pode? Brasileiro dá até nó em gota d'água, né? Olhei para ela e falei, você aqui, gente, conseguiu então mudar agora o teu turno? Ela falou, é mesmo, como é que você sabe? Eu falei, pois é, aquele tempo, tal e tal. Desculpe, mas preciso sair, olha, nessa estação. Como é que pode, né? Como é que pode brasileiro? É uma coisa que só brasileiro tem. Você consegue fugir, você consegue dar um nó, você consegue numa reunião em que você não sabia, era a sua vez de preparar e chega e você não está preparado. Gente, a gente tem tanta desculpa. A gente tem tanta coisa que a gente usa. Quando você não é cheio do Espírito Santo de Deus, a carne age. E a Bíblia diz que Jesus, ele viu isso nos discípulos, porque Jesus, ele não permitiu que os discípulos levassem ele para o trono. Ele sabia, eu vou para a cruz, vocês não vão tirar meu chamado, vocês não vão fazer eu desobedecer o Pai. E várias vezes eles querem fazer ele se tornar rei, mas ele não, ele sabia, meu lugar é na cruz. Para que eu possa salvar vocês, eu preciso ficar pendurado naquela cruz. Para que eu possa mandar o Espírito Santo, eu preciso ser levantado na cruz. Para que o mundo possa ser salvo, eu preciso ir para a cruz. Meu caminho é para a cruz e não para o trono. Ah, irmão, como pode alguém ter esse amor a todos nós, que ele deu a sua vida para nós? Eu fico maravilhado quando eu vejo aquilo que Deus faz. Eu me pergunto por quê? Por que nós precisamos do Espírito Santo? Para que nós precisamos de poder? Eu vejo aqui na Bíblia muitas coisas que fazem que eles recebereis poder. Nós precisamos poder em primeiro lugar para sair da nossa vida teórica e entrar na prática missionária. Irmão, nós somos maravilhosos em discutir. Irmão, não tem pessoa melhor para discutir do que brasileiro. Como é que pode? A gente sabe discutir tão bem. Eu lembro na faculdade, eu tinha um professor de filosofia e para o azar dele, ele era ateu. Irmãos, eu acabava com ele em cada aula. Mas eu acabava com ele que ele saía suando da sala. Ele nunca se converteu. Ele nunca aceitou Jesus. Ele nunca experimentou o que é o amor de um cristão. Por quê? O que estava cheio era a minha cabeça, não o coração. Eu provava para ele por A e B tudo que estava certo, mas ele não sentia o amor de Deus, ele não sentia a unção do Pai, ele não sentia o poder do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz, independente do que fizermos, se não tivermos amor, mesmo que nosso corpo seja queimado, mesmo que nós sejamos martirizados, irmão, se não tiver amor, não vale nada. E o amor só pode ser derramado em nós através do Espírito Santo. Romanos 5:5 fala isso, que o Espírito Santo derrama o amor. E nós precisamos disso. Jesus, ele não anda nessa teoria, ele sabia, olha, o meu caminho é a cruz, o meu caminho é andar na presença de Deus, o meu caminho é realmente estar do meu pai, o agricultor. Muitos dos servos de Deus, na verdade, que menos
estudo tem, que menos capacidade tem, são os que mais trabalham para o reino. Quando Jesus chegou para escolher discípulos, por que ele não escolheu escribas? Por que ele não escolheu fariseus? Por que ele não escolheu saduceus? Sabe por quê? Porque eles não estavam lá. Estavam muito ocupados. Estavam muito ocupados fazendo a faculdade, ocupado fazendo fortuna, ocupado o seu modo, ocupado com orgulho de eu sei o que eu faço, eu determino o meu futuro, eu no meu orgulho decido o que eu vou fazer, eu não pergunto a ninguém, eu quero minha independência. Eu conheço um país que no dia 7 de setembro do ano de 1822, o líder do povo falou, olha, independência ou... E qual foi o resultado? Morte. Nós muitas vezes não entendemos aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Nós queremos ser independentes. Nós queremos ser livres. Nós queremos ter a nossa própria vontade. Jesus não. Jesus diz, tudo que é o Pai. Tudo que é o Pai. Jesus era submisso ao Pai. O Jesus, ele tinha essa obra, ele sabia que Deus era com ele. Não existe nenhuma seara se não houver semeadura. Nós precisamos semear, nós precisamos do poder do Espírito Santo para podermos andar na presença de Deus. Muitas vezes nós não percebemos o quanto nós nos distanciamos daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Nós precisamos poder para que nós possamos ser vitoriosos no meio do nosso coração cheio de emoções. O nosso coração é cheio de... Isso agora não sei como é que ela vai traduzir. É cheio de nhenhenhé. Não é verdade? Irmão, como é que pode? Um dia eu estou mal, um dia eu estou bem, um dia eu abraço o mundo, outro dia eu bato no mundo. A gente que vem de um país assim, que o clima... Eu venho de uma cidade chamada Curitiba. Nessa cidade, no mesmo dia chove, faz neve, faz sol e derrete tudo. No mesmo dia. E às vezes eu penso, meu pai dizia que meu temperamento é assim. Uma vez é sol, você nunca sabe. Encontro ele, É como o Josué no primeiro capítulo, no 6º capítulo. Ele, amigo ou inimigo? Amigo ou inimigo? A gente, nossas emoções, a gente tem tanta coisa na nossa cabeça, a gente precisa do Espírito Santo para clarear o nosso cérebro, a gente precisa do Espírito Santo para saber qual é o caminho de Deus, nós precisamos do Espírito Santo para saber que atitude tomar, nós precisamos do Espírito Santo para ter noção daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Os discípulos não faziam ideia. Os discípulos não tinham a noção daquilo que aconteceu. Os discípulos não tinham conhecimento de filosofia e de psicologia. Imagina o pescador que sempre pescou. Jesus chega para ele e fala, se você não beber o meu sangue, não comer da minha carne. O cara fala, ele tomou muito sol hoje. Ele não tinha como, porque ele não conhecia o reino de Deus. E a Bíblia relata de que Jesus, ele chega e ele sabia que seria enviado o Espírito Santo, mas que eles não estavam preparados, precisavam de poder para realmente suportar as tensões da sociedade, para suportar aquilo que a igreja estaria trazendo, para suportar emocionalmente os ataques que teriam vindo, não só das pessoas de fora da igreja, mas principalmente das pessoas dentro da igreja. Para não ficar depressivo, para não ficar arrasado, você precisa do Espírito Santo de Deus, senão cada obreiro vai acabar com depressão. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus para poder perdoar, para poder ter a força, para não desanimar. Eu encontrei um rapaz esses dias, ele estava junto com a gente aqui, quando a gente começou a igreja. Ele tinha um sonho maravilhoso de uma profissão que era, e Deus realizou esse sonho. Eu visitei ele agora faz pouco tempo, e tudo que ele sonhou ele tem, tudo. Os filhos agora, todos eles terminaram doutorado e tal. E eu perguntei para ele, falei, e como é que foi o evangelismo? Quando é que foi a última vez que você levou alguém para Jesus? Ele falou, pastor, foi na igreja lá em Munique, faz 30 anos. Eu falei, seus filhos? Diz ele, infelizmente ninguém deles é cristão mais. Mas eu tenho esperança. Eu falei, irmão do céu, que adianta você ganhar o mundo e perder o seu? Qual é o legado que você deixa, meu irmão? Qual é o legado quando o seu coração parar de bater hoje, que você deixa para essa terra? Qual é o legado, irmão? Nós temos a força, o poder da oração, o poder do jejum.
Eu lembro quando meus filhos eram adolescentes, graças a Deus o Espírito Santo se revelou e nós vimos que temos autoridade através do jejum e da oração. Deus dá autoridade aos seus servos, nenhuma arma forjada contra você prosperará. Ele vai converter os seus filhos, Ele vai converter seu esposo, Ele vai trazer de volta aqueles que se afastaram, porque está poder quando o Espírito Santo está em você. E Jesus, Ele sabia que eles precisavam para realmente andarem nisso. Deus, Ele faz a obra, mas eles precisavam poder também para morrer. Eles precisavam do batismo do Espírito Santo para poder morrer. Você acha que as pessoas da Coreia do Norte, que todo dia são executados mais de 1000 pessoas, você acha que eles têm mais do que você? Você acha que eles conhecem mais? Eles às vezes têm um versículo da Bíblia. Mas recebereis poder que virá sobre vós. Eu lembro dos meus pais, dos meus avós. Um deles foi executado. Ele ficou 13 anos no campo de concentração. 13 anos, e todo dia eles entravam na cela e diziam: hoje 10 vão ser sorteados que hoje vão para o pelotão. Durante 13 anos, todo dia. E ele falava, evangelizava. Aí o sargento dizia: amanhã você. Ele falou: não, ainda não é minha vez, porque você ainda não se converteu. Depois de 13 anos, ele chegou para o sargento e falou: agora eu vou. O sargento falou: não, você não está na lista. Ele falou: agora eu vou. Todos aqui já aceitaram a Jesus, agora eu vou. No dia seguinte ele estava na lista. Ele foi executado. Irmão, sabe, Deus tem um propósito na nossa vida. E nós precisamos do poder do Espírito Santo para que a nossa carne morra. Nós precisamos do poder do Espírito Santo para que o nosso medo morra. Para que nós não tenhamos medo de pregar, não tenhamos medo de andar na presença, não tenhamos medo de investir no reino. Porque o inimigo não quer que você invista no reino, não quer que você pregue o evangelho, não quer que a pessoa se converta. Porque você está há 5 anos com o mesmo colega na faculdade, nunca falou de Deus. Precisa do poder do Espírito Santo para abrir nossa boquinha abençoada. Irmão, quantas vezes eu falei com pessoas, comecei a querer falar de Jesus, e quando chegou a hora, ele já tinha ido embora. Nós precisamos do poder de Deus para enfrentar as dificuldades. Você precisa do poder de Deus para poder pregar. Você precisa do poder de Deus para poder pregar. Eu tenho um amigo aqui na igreja alemã, ele está conosco já há muitos anos. É uma pessoa muito simples, mas irmão, ele prega até poste. Não interessa o que ele encontra, ele prega. Ele não sai enquanto ele não faz a pessoa repetir a oração de entrega. E o cara repete a oração de entrega só para o cara ir embora, mas o cara é muito chato. Mas não tem ninguém que não se converte. Eu ficava nervoso com ele. Eu chegava no banco, queria fazer uma coisa, ele primeiro falava: o cara, você conhece? Eu falei: não, de novo, estamos com pressa, filho. Mas ele não desistia enquanto a pessoa não sabia quem era Jesus. Irmão, nós temos um chamado. A única coisa que conta é aquilo que o Espírito Santo em nós quer fazer. E muitas vezes nós esquecemos daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Sem o poder você vai se calar. Sem o poder você não vai andar na presença de Deus. Sem o poder você não vai aproveitar a oportunidade que Deus te dá. Você precisa de poder para que a sua família ande na presença, ande no trono de Deus. Quando Deus começa a ministrar nas nossas vidas, Ele começa a fazer uma obra, e nós muitas vezes não percebemos o quanto nós nos distanciamos daquilo que Deus quer fazer. O Pentecoste cristão é uma celebração da descida do Espírito Santo sobre a igreja em cumprimento da promessa de Cristo. Se nós olhamos assim na palavra de Deus, a Bíblia nos mostra que a igreja nasceu no Pentecostes. No Pentecostes que vem a nova aliança. O Pentecostes judeu, no primeiro Pentecostes judeu, foram dadas as tábuas da lei. Moisés, ele traz as tábuas da lei e ele encontra o povo fazendo festa de carnaval. Ele chega a eles com uma estátua de ouro, tentando fazer aquele animal, e dançando com perversões que eram típicas dos povos que adoravam a Baal. E ele quebra aquelas pedras, ele chama os levitas, quem estiver do lado de Deus, venha desse lado. E naquele dia morreram 3.000 pessoas. No primeiro Pentecostes. Quando chega o novo Pentecostes, o Espírito Santo desce, Pedro prega, e 3.000 pessoas aceitam a Jesus. O Pentecostes da lei mata, o Pentecostes da graça salva. E por isso que nós precisamos do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós precisamos andar na presença de Deus. Muitas vezes nós esquecemos,
Para o crente individual, a descida do Espírito Santo foi e é garantida e o selo do seu completo renascimento, glorificação e participação na natureza divina que nós temos em Cristo Jesus. Nós precisamos entender, irmãos, o reino de Deus tem outros princípios. O reino de Deus tem outros princípios. Estava conversando anteontem com a nossa irmã Solange, nós ordenamos a pastora aqui, e ela estava chorando, ela voltou de Canoas e está uma tragédia lá, e teve um acidente, um caminhão, ele pegou o carro raspou e estragou muita coisa, ela estava chorando, eu orei, o Espírito Santo me tocou e eu falei, irmã, pergunta para o motorista, como é que ele está? Daí ela falou, não, o motorista falou que a filha está no hospital e faz uma semana, não está no hospital, uma semana vomitando e nós não conseguimos lugar na UPA. E eu estou 21 dias longe de casa, eu estou com pressa para voltar para casa. Eu falei, viu só, irmã, o que Deus faz quando Ele vê o motorista desesperado no caminhão e do ladinho um casal de pastores passeando no carrinho? O que Deus faz? Ele junta os dois, irmão. Nós muitas vezes não percebemos que quando Deus faz a obra, Deus ele tem um propósito. Quando algo acontece na tua vida, saiba, Deus tem um propósito. Quinta-feira à noite, depois da escola bíblica, eu e minha esposa fomos no monte, no Olympiaberg. Nós estamos fazendo a campanha para preparar para a semana de Pentecostes aqui à noite. E quando eu sentei lá, eu olhei para cima e eu vi homens em cima de uma árvore. Eu não estou vendo coisas, era verdade. A minha esposa viu também. Eu falei, se eu fosse na minha terra no Brasil, eu ia correr mais rápido que minha esposa, nem ia lembrar dela. Mas como a Munique é a cidade mais segura da Europa, não me preocupa. Minha esposa falou, o que nós fazemos? A gente ia fazer um cultinho. Eu falei, vamos fazer um cultão. Esse povo não sabia que nós estávamos lá embaixo. Ficaram tudo quietinho no meio das árvores. E nós começamos um culto, irmão. Nós louvamos e louvamos e adoramos e louvamos e louvamos e louvamos e adoramos. No final do cultinho, quando nós saímos de repente de todas as árvores, veio uma salva de palmas. Irmão, eles escutaram o evangelho, irmão. Deus, o projeto, o reino de Deus é diferente, irmão. Nós precisamos do Espírito Santo para termos vivacidade, para saber o que Deus quer fazer na sua vida. Muitas vezes você não entende aquilo que está acontecendo. Você não sabe por que o ônibus atrasou, por que o seu chefe se machucou, por que você ficou preso no trânsito, por que deu esse problema, você não entende. Muitas vezes nós esquecemos daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, porque nós não entendemos a linguagem, porque não estamos cheios do Espírito Santo. E nós precisamos do Espírito Santo. A Bíblia fala que todos que aceitam a Jesus têm o Espírito Santo. Agora, nem todos são cheios do Espírito Santo. Nem todos têm a plenitude do Espírito Santo. Nós andando na presença de Deus. No evento, quando nós olhamos aquilo que Deus faz, no início de uma nova vida no Espírito Santo, marca o fim da escravatura para o esquema desse mundo. Tal como o Sinaí marcou o início de uma nova vida para a nação de Israel, na qual foram libertados da escravidão do Egito. O Espírito Santo. E interessante é quando você olha em Atos, capítulo 2, ele fala quando estavam, primeiro dia da semana, reunidos todos no mesmo lugar. Existe uma unção do Espírito Santo quando a igreja do Senhor Jesus congrega fisicamente. O inimigo roubou muito daquilo que é da igreja nessa pandemia. O inimigo teve um sucesso muito grande em questão de roubar membros da igreja durante a pandemia, principalmente no Brasil. É interessante, eu tenho vários colegas meus que fecharam a igreja, que depois da pandemia o povo não mais voltou. Nós muitas vezes não percebemos o quanto o inimigo ataca. E se nós não tivermos o Espírito Santo em questão de plenitude, não permitimos Deus nos dando estratégia, não buscarmos a presença de Deus. Pentecostes marca também um dia de ação de graças e de celebração, pois a obra do Espírito Santo naquele dia foi um daqueles tempos, ou tempos que o Pai reservou a sua autoridade exclusiva e através dos quais toda a criação, uma vez realizada, encontrará o seu centro na pessoa de Cristo. E finalmente se estabelecerá uma ordem social completa e universal, que será a grande característica das eras para sempre. Quando Jesus voltar, Deus ele tem um propósito. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, Deus ele quer mudar a nossa história. Quando Pentecostes veio,
a história da humanidade mudou. A história, o tempo, quando Jesus veio a essa terra, o tempo mudou. Eu estava evangelizando na rua, eu tinha um jovem. Esse jovem era muito arrogante. Ele falou assim, eu nunca vou me tornar cristão. Eu falei, olha, você não sabe, mas você já é cristão. Ele falou, não, tá louco? Se eu for cristão, eu morro. Eu falei, palavra? É. Eu falei, eu posso provar que você é cristão. Até na sua identidade está escrito que você é cristão. Não, não pode, me dá a tua identidade. Eu falei, o que é isso aqui? Ele falou, minha data de nascimento. Que ano que é isso? 1987. Eu falei, 1987 é o quê? Tempo de Cristo. Todo mundo que tem a sua data de nascimento relacionado ao tempo em que Cristo nasceu é crente. Não sei se você sabe. Irmão, ele ficou apavorado. Ele ficou apavorado. Na verdade, eu estava zoando, mas ele ficou apavorado de um jeito. Consegui fazer ele ir a Cristo em nome de Jesus. Mas nós muitas vezes não percebemos o quanto a descida de Jesus a esse mundo mudou a história. Até a história do mundo é medida em antes de Cristo e depois de Cristo. Assim como a tua vida é antes de Cristo e depois de Cristo. E assim como na história, o tempo antes de Cristo é negativo, o teu tempo antes de Cristo também é negativo. Por isso não se preocupe com aquilo que era antes de Cristo. Porque aquilo que era antes de Cristo já passou. E Ele, todos os nossos pecados, Ele pregou na cruz. Todas as nossas coisas que nós fizemos, que nós desabonamos a conduta, Deus, Ele perdoou. O tempo da nossa vida depois que Jesus. E Jesus não apenas perdoa, quando Jesus vem, Jesus, Ele é um expert estratégico. Um dia havia um homem chamado Saulo. Saulo aterrorizava a igreja. Saulo, ele matava as pessoas da igreja. Saulo perseguia a igreja. E aí Jesus encontra Saulo. E Jesus, quando encontra Saulo, ele não só encontra Saulo e faz agora ele ficar quieto, não mais causar estrago para a igreja. Não, Jesus salva Paulo, Jesus capacita Paulo, e agora Paulo vai fazer estrago no inferno. Vai fazer estrago no inferno de tal tamanho, que ele é aquele que faz todo o fundamento em questão eclesiológica da igreja de Jesus. E se não fosse Paulo, hoje a igreja da Europa não teria a base e fundamento de uma igreja. Mas aquilo que o inimigo queria usar para destruir a igreja, Deus usou para que fosse destruído o inferno, aleluia. Isso Deus faz, e muitas vezes nós não percebemos. Deus, Ele consegue transformar o negativo em positivo. Um dia Paulo estava com Barnabás, estavam querendo ir na primeira viagem, e nessa viagem deu um piriquipaque, traduz ali. Nesse piriquipaque, quando deu um problema, o parente lá do Barnabás, o João Marcos, picou a mula. Picou a mula. Não, ele não picarreteou o burro, ele picou a mula, ele sumiu, ele foi embora. Quando, na outra viagem, eles voltam e Barnabé quer levar João Marcos, Paulo diz não. E os dois entraram irmão, eu fico imaginando dois discípulos gaúchos, que coisa, meus dois de bombacha. Mas deu uma discussão tamanha que eles se separaram, houve divisão. Nessa divisão, Barnabé diz, ok, eu pego, meu sobrinho, ele pegou João Marcos e ele vai para a região da Capadócia. Paulo, interessante que ele pega Silas e para onde é que ele vem? Para a Europa. Se não houvesse essa discussão, Paulo não teria vindo à Europa. Aquilo que o inimigo queria usar para trazer separação, Deus usou para trazer salvação. Às vezes você vê coisa que não deve acontecer, não tem que ter briga, irmão. Não deve ter divisão de igreja, isso não é de Deus. Mas quando o inimigo causa divisão na igreja, Deus usa a divisão para multiplicação. É como semente que cai. Você já viu? Existem muitas igrejas que surgem por pessoas pegar membros de outra igreja. Mas toda igreja que nasce, quando as pessoas põem o joelho no chão, quando Deus faz a obra, Ele transforma, Ele muda, Ele faz a obra. De repente a pessoa cresce e você aprende. A mesma coisa você quando era adolescente e mamãe pedia para você fazer. E você, não sei como é que era você, né? Meu pai disse que eu era só a graça, mas eu não acredito. Eu acho que eu era um anjo, mas ele disse que só a graça. Aí de repente você se casa, você se torna mãe, chega o primeiro parto. E quando dá o parto lá, de repente a PDA não dá certo, e você dá aqueles gritos. Você chega em casa, mamãe me perdoe, eu não fazia ideia, mamãe, de como é ter um filho.
A mesma coisa com irmãos. Quantos pastores um dia vieram fazer, pastor Teodoro, perdoa. Irmão, quando nós andamos na presença de Deus, Deus transforma a derrota em vitória, através do poder do Espírito Santo. E Deus quer usar você. E Deus quer ministrar na sua vida. E Deus quer fazer obra na sua vida, porque tem pastor que precisa do Espírito Santo, você não prega demais, aleluia. Irmão, nós precisamos do Espírito Santo. Precisamos do Espírito Santo para mudar nossa história. Precisamos do Espírito Santo para resumir a pregação, aleluia. O dia de Pentecostes traz uma experiência única, quando Deus derrama o seu Espírito com o Santo. E o Pentecostes é o início da igreja. A experiência de Pentecostes é o verdadeiro unção que Deus dá à sua igreja quando eles são cheios do Espírito Santo. Vamos ficar em pé. Irmão, muitas vezes quando eu vejo pessoas sendo restauradas, pessoas sendo transformadas, quando o Espírito Santo começa a agir dentro da igreja, nós muitas vezes não percebemos o quanto o Espírito Santo pode fazer na sua vida. Eu gostaria de incentivar você. Talvez muito tempo já se passou. Hoje nós estamos comemorando Pentecostes. Essa semana nós queremos ter uma campanha toda noite. E eu creio no poder de Pentecostes. Eu creio naquilo que Deus faz quando o Espírito Santo é liberado. Mas o Espírito Santo, ele é muito sensível. Ele facilmente se entristece. Eu não sei se você conhece isso, a gente que é homem, né? Você começa a namorar e você age com a tua namorada como se ela fosse fosse um homem, né? De repente se vê a tristezinha, lágrima nos olhos. O que eu fiz para você? Me perdoa, eu não sabia. Nós muitas vezes não percebemos o quanto nós entristecemos o Espírito Santo. Nós não sabemos que toda vez que nós honramos ao inimigo, e são coisas pequenas às vezes, coisas em que nós temos hábitos que nós não entendemos, hábitos que têm a ver com idolatria, hábitos que têm a ver com perversão, hábitos que têm a ver com a boca suja, hábitos que têm a ver em desonrar os nossos pais, hábito que tem a ver em você falar mal daquilo. Nós brasileiros, como a gente fala mal de coisa aqui da Alemanha, fala mal do trabalho, fala mal dos médicos, fala mal dos irmãos, fala mal da língua, fala mal do terreno, fala mal de tudo, e quando chega no Brasil fala, mas a Alemanha tudo é tão lindo. Nós precisamos do Espírito Santo para converter a nossa língua, para nós sermos transparentes, para nós falarmos a verdade com amor. Nós precisamos do Espírito Santo para mudar nosso caráter. Nosso caráter é egoísta, nosso caráter ele é invejoso, nosso caráter é egomânico. Nós não percebemos o quanto nós temos de egoísmo. Nós precisamos do Espírito Santo para liberar as bênçãos, precisamos do Espírito Santo para ir à igreja, precisamos do Espírito Santo para poder saber aquilo que Deus, precisamos do Espírito Santo para abrir a mão, para nós ministrarmos a outras pessoas, precisamos do Espírito Santo para poder renunciar ao nosso direito de defesa. Jesus diz, olha, abençoados são vocês, abençoem aqueles que o amaldiçoam, fazem bem aqueles que vos perseguem, orem por aqueles que querem te fazer mal. Se um cara te dá uma bofetada bem dada, dá outra face. Se o cara roubar a tua capa, dá camisa para ele. Se o cara te obrigar a andar 1 milha, vai 2 com ele. Isso é louco, isso não faz sentido, mas isso a igreja primitiva praticou. E aquilo que não se pensava que poderia existir, que o Império Romano um dia caísse, a igreja se levantou e o Império Romano caiu. Essa igreja que não tinha armas, essa igreja que os primeiros cristãos eram queimados nas árvores, eles eram enforcados, eles eram afogados, eles eram mortos, executados, mas glorificando a Deus, louvando ao Senhor, dizendo que o Senhor é bom, tendo o Espírito Santo que o capacitava a morrerem para o Senhor Jesus. Essa igreja, com o fogo do Espírito, conseguiu vencer o Império Romano. Hoje, se você lembra do passado, o apóstolo Paulo teve mais influência na civilização ocidental que todos os imperadores romanos juntos, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Isso é uma ordem, o Senhor Jesus, no imperativo, ele nos ordena. Isso significa que nós somos capazes, nós podemos ser cheios do Espírito Santo, mas para isso nós precisamos querer. Eu lembro, passei metade da minha vida sem o Espírito Santo. Fiquei hoje bem emocionado em ver a Marta e a Rosana. Elas me conhecem daquela época ainda, né? Tadinha, sofreram muito comigo.
Era muita chibatada, né, irmã? Aí tem uma irmã que chegou para mim e falou: pastor, eu estou orando para o Espírito Santo vir. Eu falei: irmãzinha, tem Espírito Santo desde... Deixa uma irmãzinha orar por um cara duro, quadrado, seco. Eu acho que o Espírito Santo ama isso. Eu lembro que quando meu pastor no Brasil ficou sabendo que eu fui batizado no Espírito Santo, ele falou: Teodoro, se Deus conseguiu avivar você, consegue avivar qualquer um. Eu falei: mas pastor, não era assim. Não era assim, era pior. Irmão, quando nós não temos Espírito Santo, nós andamos na própria inteligência. Não tem a paz de Cristo, que é o nosso juiz. Não tem o Espírito Santo que cuida de nós. Não tem o Espírito Santo que nos conduz. Não tem o GPS celestial que faz: não anda aqui, vai para lá, anda lá, ora agora. Está na hora de jejuar, está na hora de levantar de madrugada, está na hora de interceder pelos seus filhos, está na hora de estender a mão sobre essa cidade, está na hora de você proclamar o Evangelho na tua casa, está na hora de saber que Deus está nessa casa, está na hora de abrir a porta da sua casa e dizer: demônio da perversão, sai dessa casa, aqui não existe perversão, no meu computador não tem pornografia. Está na hora da igreja tomar autoridade no Espírito Santo e saber que Deus é conosco, irmão. Eu quero orar por você, para você ser cheio do Espírito Santo, para você ser cheio do Espírito Santo. Um irmão falou para mim: eu acho que eu sei porque que o brasileiro não é cheio do Espírito Santo. Porque o brasileiro sempre fala: não enche, não enche. E o Espírito Santo não quer encher você. Irmão, Deus pode. Ele quer mudar a história. Ele quer fazer a obra. Ele quer nos transformar. Ele quer que nós andemos na presença de Deus. Aleluia. Sabendo que Ele é conosco. Eu no início do meu avivamento, como eu orava, como eu clamava, como eu pedia. E quanto mais você amadurece, menos você pede, mais você adora. Menos você pede, mais você glorifica. Menos você pede, mais você canta. Menos você pede, mais você busca na palavra. E de repente você aprende a louvar. Eu lembro nos primeiros meses, quando nós começamos a igreja, na época a gente não tinha louvor. E aí eu tinha um violão, e eu cantava, e o microfone era uma coisa bem esquisita. Aí chegou uma irmã e falou: pastor Teodoro, parabéns, o senhor tem coragem de cantar com essa voz. Eu não cantei mais. Até um avivamento. Quando Deus me falou: não tem a ver com a tua voz, eu quero ouvir a tua voz, assim como a mãe quer ouvir a voz do bebê. Eu quero ouvir a tua voz, aleluia. Deus quer ouvir a tua voz. Mesmo que a tua mãe falou que você mia que nem um gato, que você canta que nem um cão, que você faz um barulho que nem um gato fugindo do telhado, não é o caso. Deus quer ouvir a tua voz. Deus quer que você louve. Deus quer que você glorifique. Deus quer ouvir a tua voz. Deus quer que você diga que Deus é bom, que é maravilhoso, não é para que Ele seja louvado, mas para que você seja vitorioso. Para você poder ser vitorioso, você precisa ter uma vida de adoração, precisa ter uma vida de louvor. Você precisa falar que Deus é bom. Nós falamos tanta coisa daquilo que é mal, irmão. Aprenda a edificar, aprenda a encorajar, aprenda a dizer as coisas boas que Deus tem colocado na sua vida. E aprenda a cantar, irmão. Aprenda a cantar. Conheço uma irmã, a maior evangelista que eu conheço. Irmão, quando ela canta, graças a Deus, hoje em dia tem uns fone de ouvido chamado noise cancelling. Conhece? Você não escuta nada, você põe e não escuta nada. Ele é pequenininho, ela não vê que eu uso. Irmão, ela canta aqui do meu lado, irmão do céu. Tem pessoas que não acertam nota, mas ela não só não acerta, ela não acerta uma nota. Mas ela canta, eu tenho certeza que o céu move. Eu tenho certeza que Deus faz a obra, porque ela canta de coração. E como é maravilhoso quando você é sentado, e no céu, Deus olhando para você, de repente Ele escuta você. Aleluia. 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 Aleluia.
Talvez faz tempo que o Pai não escuta você cantar. Talvez faz tempo que você não tem teu tempo com o Pai. Talvez o Espírito Santo faz tempo está esperando. Aquelas madrugadas, aquelas vigílias, aquele louvor, aquela adoração, aquela oração no monte, aquela intercessão pelos irmãos, aquele jejum para a conversão de um amigo, aquele tempo em que você chorava na presença de Deus, aquele tempo que o Espírito Santo, no início da sua caminhada, no tempo que você chegava e o seu piso todo molhado de lágrimas, você glorificando a Deus, e o tempo passou e você achou que era criancice. Não, eu não preciso mais disso, eu amadureci na fé. E Jesus olha para os discípulos e diz: olha, se vocês não tornarem como essas crianças, irmão, nós precisamos voltar ao primeiro amor. Pentecostes veio para nos trazer o primeiro amor. Pentecostes veio para nós novamente voltarmos ao início, para nós voltarmos ao nosso tempo, para nós descobrirmos que não tem nada mais precioso que um tempo com a palavra, de nós descobrirmos que não tem nenhuma reunião mais preciosa que o culto ao Senhor, de nós aprendermos que não tem nenhum tempo mais precioso que aos pés do Senhor, de nós aprendermos que Deus, Ele quer mudar nossa história, de nós aprendermos que tem muito mais daquilo que Deus tem preparado, daquilo que você tem buscado. Eu temo que um dia, quando chegarmos no céu, vamos chegar no céu e vamos ver uma sala cheia de tesouro. Vamos dizer: Deus, que é isso? É tudo que você tinha para você, você não veio buscar. Eu tinha tanto reservado para você, mas estava tão ocupado em fazer curso, tão ocupado em ter diploma, tão ocupado em comprar a tua casa. Nós precisamos do poder do Espírito Santo para permitirmos sermos humilhados. Nós precisamos do Espírito Santo para aprender a abrir a nossa mão. Nós precisamos do Espírito Santo para aprender a obedecer. Nós precisamos do Espírito Santo para parar de ser orgulhoso, aprendermos em vez de mandar pedir perdão. Irmão, se toda vez, em vez de nós darmos uma bronca, nós pedíssemos perdão para os nossos filhos, para os nossos pais, para os nossos patrões. Quando nós fazemos isso, eu lembro um dia eu tinha encomendado uma coisa na Amazon e não recebi, eu reclamei, eles mandaram de novo. 6 meses depois achei na sacada. Não sei o que deu, o cara, não sei se jogou lá em cima. Eu sei que eu liguei para a Amazon, falei: olha, deu um mal entendido aqui e tal. Aquilo lá foi, tá, eu gostaria de pagar, porque... Ele falou: como assim? Eu falei: não, o seguro pagou. Ele falou: não, isso está errado, eu gostaria de pagar, como é que eu faço? Ele falou com o chefe do chefe do chefe, eles não tinham código, não sabiam como fazer. Eu falei: mas deve ter um jeito de devolver, porque isso está errado. Ele falou: olha, a gente tem milhões de clientes, mas nunca tivemos um que queria devolver. Irmão, quando você tem o Senhor Jesus, você é diferente. E eu falei com, de repente, depois de alguns minutos, tocou o telefone. Era a irmã da Amazon. Falei: o senhor é crente? Tem meu pai está no hospital. Eu pude falar do Evangelho para ela. Irmão, quando o Espírito Santo está na sua vida, você sabe que aquilo que é do mundo, o apóstolo Paulo diz que é sujeira, ele até usa um termo feio. Ele fala que é esterco. Mas eu deixei tudo por amor a Cristo. Quando você olha a vida de Paulo no final, Paulo não tinha nada, Paulo não tinha casa, Paulo não tinha nem um casaco. Ele pede para Timóteo trazer o casaco, ele não tinha nada. Ele não tinha nada que ele deixou para os outros, mas deixou um legado como nenhuma outra pessoa da face da terra, fora Jesus, deixou. Porque ele sabia que para ele morrer é Cristo. Irmão, nós precisamos de uma nova unção do Espírito Santo. Nós vamos ter essa semana de Pentecostes. Eu quero convidar você. Você diz: olha, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero novamente ter esse tempo gostoso. Você lembra de passar a noite com a Bíblia? E você está lá chorando aos pés dos seus, e você vai para a igreja. Com o tempo a gente amadurece e... passou. Irmão, nós precisamos do toque do Espírito Santo. Eu quero convidar você. Diz: olha, eu quero mais de Deus, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero Espírito Santo, mais de ti. Você pode vir aqui à frente, nós queremos estar orando com você. Eu creio no poder do Espírito Santo, eu creio que tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. E Deus quer fazer uma obra na sua vida. Se você quer, vem aqui na frente. Essa semana teremos a semana de Pentecostes. Eu estou tão bem
Espírito Santo, tenho tanta expectativa aquilo que Deus quer fazer. E Ele quer fazer isso também essa noite. E se você quer uma oração, vem aqui na frente, eu quero orar com você. Talvez você ainda não tenha o batismo do Espírito Santo. Talvez existem coisas na sua vida que você percebe que não está conforme aquilo que Deus quer na sua vida. Deus quer mudar a sua história. Se você quiser, vem aqui à frente. Nós queremos orar com você. Nós queremos interceder por você. Nós queremos clamar que Deus venha estar mudando a tua história. Eu não sei o que aconteceu também de casa também. Que Deus esteja ministrando. Nós precisamos de mais de Deus, precisamos do poder de Deus, precisamos sermos restaurados por Deus. E se você quer oração, vem aqui à frente enquanto o louvor estiver entoando. Aleluia. Nós queremos orar com você, aleluia.